Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe 7 pontos de atenção a serem observados, tanto na elaboração de um termo de referência por parte da administração, dos servidores responsáveis pela elaboração, quanto também dos interessados em participar da licitação. Afinal, esses 7 pontos que eu vou falar para vocês são os pontos de maior atenção, tanto para o órgão quanto para o licitante que vai ser contratado. O primeiro que eu queria falar era o objeto, a identificação do objeto de forma clara, específica e detalhada. Por quê? A especificação trazida ali no termo de referência é que vai ditar todas as exigências durante a prestação de serviço ou durante a entrega daquele objeto. Então, às vezes, a administração não especifica bem, vou comprar um ar-condicionado, vou adquirir um ar-condicionado. Tudo bem, mas quais as características desse ar-condicionado? Então, o objeto ele tem que ser extremamente bem especificado. É claro que eu não posso colocar obrigações nessa especificação que vai limitar a concorrência, são desnecessárias para a prestação do serviço ou para a entrega do objeto, mas ele tem que ser muito bem detalhado. Outro ponto que eu quero trazer aqui é a justificativa daquela contratação ou daquela aquisição. Todo ato da administração pública tem que ser justificado. Então, se eu vou abrir um processo licitatório, eu tenho que justificar qual que é a demanda que aquele processo, aquele objeto vai atender, da onde surgiu aquela demanda, onde que eu vou aplicar aquele produto. Então, a justificativa tem que vir com termo de referência e também tem que ser fundamentada. Os requisitos de aceitabilidade da proposta e do objeto. Então, a partir do momento que eu faço o detalhamento do objeto, quais propostas eu vou aceitar? Com quais características, e o objeto, qual que vai ser o prazo de entrega, ou que forma que ele tem que ser armazenado ou transportado para ser recebido pela administração pública, por exemplo, na aquisição de gêneros alimentícios. Então, essas condições de aceitabilidade também são imprescindíveis à existência delas no termo de referência. O estimativo do valor da contratação. Toda vez que a administração pública vai fazer uma contratação, precede a fase do termo de referência, da publicação do edital, o levantamento do preço daquele objeto. Afinal, eu tenho que demonstrar para o departamento financeiro, para a contabilidade, que eu tenho interesse em fazer aquela compra, aquela aquisição. Se eu tenho recurso orçamentário, por exemplo, se tem previsão na LOA, então, através da estimativa de preço, de mercado, a própria lei traz ali os mecanismos que eu vou fazer, outras licitações com o mesmo objeto, ou a pesquisa de mercado mesmo. Então eu vou demonstrar qual que é a estimativa de contratação. As obrigações de cada uma das partes. É óbvio, no termo de referência, no edital, no contrato, eu tenho que deixar específico o que vai ser a obrigação de cada uma das partes. Inclusive a nova lei de licitações traz o instituto da matriz de risco. Caso de alguma eventualidade acontecer durante a prestação do serviço, aquela responsabilidade vai ser de quem? Então, eu tenho que colocar as obrigações de cada uma das partes de forma bem clara, bem completa, para qualquer eventualidade que acontecer não prejudicar a prestação de serviço. As condições de execução, cronograma físico-financeiro, vigência, validade, essas regras que vão reger toda o instrumento contratual, a relação contratual durante a vigência do contrato, qual que é o prazo de vigência, qual que é o prazo de entrega, qual que é a condição de pagamento. Então, se eu entrego parcial, a execução de uma obra, eu vou fazer as medições parciais, eu vou fazer essa medição mensal, eu vou realizar os pagamentos das medições realizadas durante o mês, tudo isso tem que ser especificado no termo de referência. E coloquei por último aqui em sétimo, as condições de pagamento. Veja que uma completa a outra, mas as condições de pagamento acabam que são condições de execução. Então, eu vou pagar só o final, eu vou pagar com quantos dias no final? Por exemplo, é uma praxe colocar que até o 10º dia do mês subsequente à entrega do objeto. Então, eu entreguei o objeto agora em março, vou apresentar minha nota fiscal tem que fazer aquele percurso dentro da administração ali, cumprir com as formalidades, até chegar no financeiro, atestada, para realizar o pagamento. É normal que coloque que esse pagamento vai ser realizado até o 10º dia útil desse mês subsequente ali, que chegou o financeiro. Só que às vezes isso inviabiliza a contratação. Então essas condições de pagamento têm que ser muito bem ajustadas. Outra coisa que por várias vezes inviabiliza a contratação, e nem mesmo os licitantes prestam atenção nesse detalhe.
Por exemplo, o prazo de entrega. Isso acontece muito com gêneros alimentícios, material de construção. Às vezes o edital prevê ali prazo de entrega de um dia. Talvez esse um dia inviabilize a competição, só que nenhum licitante impugna. Vai lá, participa da licitação, apresenta suas propostas e depois, na hora da execução do contrato já, a administração emite ali uma ordem de compra para entregar aquele objeto com um dia, que é o que está previsto no edital, e o licitante começa a não cumprir e vai ser penalizado. Deveria ter sido impugnado o edital. Eu vejo isso muita frequência. Não prestar atenção, os licitantes não prestam atenção nas cláusulas do edital, depois descumprem os contratos, alegando, e por muitas vezes com razão, que não dá para cumprir daquela forma, só que não impugnaram o edital, só vão lá participar sem prestar atenção, ficou uma coisa tão automática que acaba prejudicando e vão ser desclassificados, por vezes penalizados, imagina, impedido de licitar. Então tem que prestar muita atenção nessas cláusulas, tanto na elaboração quanto para a participação. O que está prevendo no termo de referência, o que está sendo exigido, o que eu preciso exigir para ter uma correta prestação de serviço, tá bom? Espero ter acrescentado aí com vocês. Obrigado.